Olá, esse é um conteúdo exclusivo do AGTech Meeting, evento que reuniu especialistas, empreendedores, líderes de corporações, produtores rurais, entre outros agentes do ecossistema de inovação. Tudo para debater o agro em movimento, intersecções e oportunidades. Prepare-se para insights valiosos vindos do palco Intersecções e Oportunidades, que aconteceu no auditório PSEG. O papo de agora é sobre a nova revolução industrial e a tecnologia como força motriz. Será abordado acerca da quarta revolução industrial que vem transformando não só o agro, mas as indústrias que permeiam o agronegócio. A gente está falando aí entre uma mescla do mundo físico e digital, onde, é claro, a inteligência artificial, ela já aplicada, e contribuindo com muitos resultados nos nossos setores, está levando a gente para um caminho que a gente não sabe bem por onde. E é esse tópico que eu vou contar com os meus convidados aqui para abordagem. Convido agora o Rodrigo Damiano ao palco, sócio-líder na PwC, que coordena essa conversa, que modera aqui o nosso painel. Por favor, uma salva de palmas. Para além do Damiano, também a gente vai contar, por favor, com o Marcelo. Marcelo, assessor de inovação da São Martinho. O Donovan, que é cofundador e diretor da Smart Breeder. E Giana Mores, economista do agro e professora da Atos Educação. Então, a gente buscou fazer uma mescla aqui de convidados para eles poderem abordar essa temática. Eu desejo a vocês um bom painel. Sejam super bem-vindos e bem-vinda. O timer já está aqui. Por favor, me sinalizem se houver alguma questão com ele, porque aí a gente não pode dar mais tempo, tá bom? Vamos lá, gente. Bom papo. Legal, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui nesse palco hoje com essas pessoas especiais e com todo esse grupo. Eu queria começar trazendo um pouco aqui de uma reflexão. O campo brasileiro é tido historicamente como uma indústria a céu aberto. A partir dele, insumos se transformam em alimentos, energia, fibras e produtos que abastecem setores estratégicos e movimentam mercados diversos. Essa capacidade de gerar valor em múltiplas frentes mostra como o agro está profundamente integrado a cadeias produtivas e como dialoga com a lógica industrial. Hoje vivemos uma nova revolução industrial. Desde a mecanização, nunca vimos uma transformação tão acelerada na forma como produzimos. A inteligência artificial, a automação, a conectividade, os sistemas digitais estão mudando a lógica da produção e o agro está no centro dessa mudança. Máquinas, sensores, algoritmos, dados passam a atuar de forma integrada, criando ambientes produtivos mais inteligentes. Recentemente, no estudo Value in Motion da PwC, o domínio que a gente denomina como How We Make, que cobre exatamente a questão da indústria e a manufatura como um todo, analisa como a manufatura está se reconfigurando diante de mega tendências, como disrupções tecnológicas, mudanças climáticas e novas exigências de sustentabilidade. A pesquisa mostra que, dependendo das escolhas que fizermos hoje, essa nova lógica de produção pode adicionar até 34 trilhões de dólares ao PIB global até 2035. Para explorar essas perspectivas, temos conosco hoje 3 convidados de peso no palco. Sejam bem-vindos e peço aqui que se apresentem, começando pela Giana. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar compartilhando esse momento, os convites da PwC, muito obrigada, e também de estar compartilhando. Meu nome é Giana Mores, eu sou economista do agro, trabalho com a parte de formação de líderes pela questão da universidade, líderes do agro, pensando sempre na questão da inovação, da tecnologia, também o olhar estratégico e também na sucessão. Então, no mestrado em administração, a gente vem trabalhando essas frentes, porque um dos grandes gargalos que nós temos é a sucessão familiar rural. E daí também trabalho com as questões de consultoria, de palestras voltadas para essas questões. Também assino uma coluna na revista do MIT, que até nós vamos trazer nas falas alguns exemplos desses textos que a gente compartilha por lá. Então, muito obrigada. Donovan. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui
compartilhando esse momento com vocês. Eu sou um dos cofundadores da Smart Breeder, então nós estamos aí mais de 16 anos nessa jornada de transformar essa revolução industrial e tecnologia em produtividade e sustentabilidade. Por formação, eu sou engenheiro ambiental, fiz mestrado em agricultura e ambiente, mas estamos diretamente ligados com tecnologia e agro, né, todo dia com esse desafio. Espero poder contribuir com todos aqui hoje. Muito bom. Skenazy? Obrigado, Damiano. A gente estava aqui brincando, né, pelo nome ou sobrenome. Vou chamar de Marcelo, vou chamar de Skenazy ou de Skenazy. Bom, pessoal, Marcelo Skenazy. Hoje sou assessor de inovação do Grupo São Martin, apaixonado pelo tema de inovação, apaixonado por tecnologia. Para quem não conhece o grupo, nós produzimos dentro do nosso portfólio alguns dos Fs que foram mencionados na parte da manhã, dentro da visão de food do açúcar, feed. A gente comercializa parede celular das leveduras como palatabilizante para ração animal, extrato de leveduras, DDGs, óleo de milho. Dentro do FT Fuel, etanol. Também comercializamos créditos de carbono, somos produtores de energia limpa. Temos 4 unidades aqui no Brasil, 3 em São Paulo e 1 em Goiás. E nosso propósito para inovar, a parte do que a gente está fazendo aqui, Damiano, é que a gente sempre busca continuar construindo um futuro que nos permite sonhar com o que ainda é impossível. A gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, a gente vai falar um pouco sobre a revolução que perpassa todos os nossos negócios. Então a ideia é trocar. A gente fica à vontade, fica à disposição de vocês também depois do evento. Obrigado, Damiano. Excelente. Prazer estar com vocês aqui. Vamos começar a nossa conversa puxando exatamente o tema da revolução industrial, né, dentro do agro. Essa aceleração na forma como produzimos já aparece nas estratégias das empresas, né? Um recorte de uma pesquisa recente nossa, na pesquisa com os CEOs globais, né, a 28ª pesquisa, os líderes do setor apontaram como principais prioridades 3 pontos relevantes aqui que eu queria explorar com vocês. Integrar IA, incluindo a generativa, em plataformas tecnológicas. 78% dos respondentes trouxeram esse tema como um tema prioritário no seu negócio, na definição de suas estratégias. Aplicar IA em processos de negócio e fluxo de trabalho, 68%, e desenvolver novos produtos e serviços com base em tecnologia, 56%. Ou seja, temas que estão tocando o coração dos negócios e estão no centro das decisões estratégicas das corporações. Queria puxar com vocês, começando com você, Skenazy, como esses aspectos estão sendo discutidos ou são abordados na São Martin. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui na parte da manhã, quando foi feita uma pergunta, quem conhece formiga, né? Eu faria a mesma pergunta, quantos de nós conhecem inteligência artificial? E eu estava numa palestra recentemente, perguntei, tinha 200, 300 pessoas no público, eu perguntei quem sabia exatamente o que é GPT. Quem já entende o que é um transformer, que é o T, né, onde ele nasceu e para que ele serve. Eu digo isso porque é de uma simplicidade espartana, peço desculpas, mas para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, assim, a IA é uma revolução, usando aqui o termo da revolução industrial, ela potencializa o resultado de inúmeros processos de negócio, mas para nós, na São Martinho, ela também pode ser fonte de muita distração. Então, sim, nós temos agentes de IA generativa, linguagem natural, que auxilia os colaboradores na busca de uma informação, por exemplo, no sistema documental da empresa. Então, se eu quero saber como anda um processo de compra de um insumo, eu pergunto a um agente, eu não preciso abrir o SAP, baixar um relatório, entrar no BI. Então, sim, é um investimento em tecnologia que faz a diferença até mesmo no processo administrativo. A gente tem alguns algoritmos embarcados em câmeras de detecção de fadiga em todo e qualquer veículo nosso que transporta cana. Nós temos uma IA embarcada em câmeras que fazem identificação de focos de incêndio no campo. A gente maneja 240 mil hectares de terra, então é bastante importante. Todos devem se lembrar do que foi o caos do ano passado, no sentido dos incêndios que acometeram aqui no interior de São Paulo. Nós temos outros tipos de IA, como, por exemplo, para modelagem de comportamento de mercado, para precificação futura do valor de açúcar, que é uma commodity, e assim por diante.
Mas quando eu falo que pode ser foco de distração, e eu volto no propósito do São Martinho, que começa a frase com nós construímos um futuro. E continuar construindo é porque é uma jornada, é um caminho longo, e construção denota trabalho duro. Então, lá em 2014, 2015, a gente começa essa jornada, se associa com o CPQD, Vivo, Oi, TIM, Claro, todas essas companhias não tinham ainda, né, um atrativo no campo para conectividade. Nosso primeiro passo, desenvolvimento de uma rede de 250 mega de conectividade no campo, hoje ilumina os 240 mil hectares de terra. Nós demos mais um passo, entendendo que dados fariam a diferença nesse sentido. Desenvolvemos um Data Lake agroindustrial, até hoje populamos eles com dados. Já que por volta de 2020 a gente lança os nossos centros de operação agronômica, centros de operação industrial, a gente começa a tocar a tecnologia, erra muito nessa jornada, pessoal. Não é assim como está sempre nos PowerPoints, não é colorido, cor-de-rosa, muito aprendizado envolvido nesse processo. E culminamos hoje, eu acho que dá muito orgulho ao grupo, a gente tem já uma operação autônoma, a gente testa um caminhão autônomo no campo e a gente tem uma destilaria plenamente autônoma, assistida por IA, e toda a operação da nossa planta de produção de etanol em Goiás é assistida por gêmeos digitais, não são IA generativas, mas são sistemas especialistas que monitoram e controlam toda a variação do set point na operação. Qualquer ideia é que a inteligência artificial ela apoie aonde ela tem que apoiar, para que nem tudo seja prego. Então, nesse caso, diminui toda e qualquer variabilidade que a gente tem numa mudança de set point de processo. Isso nos deu da ordem de 3 a 4% de ganho de eficiência industrial. É o que faz a diferença hoje em dia para um produtor de commodity. Uma jornada longa, difícil, árdua, mas ela paga, ela se paga. Modesto você, né? Não estou usando tanta inteligência artificial, está bastante envolvido no tema e trazendo resultados bem expressivos, né? Sem dúvida. Dona, conta um pouquinho para a gente na perspectiva do prestador de serviço, né? E principalmente você tendo tido uma experiência também em parte dessa jornada da São Martinho em algum momento, conta um pouquinho para a gente da sua perspectiva nessa questão do papel da IA na estratégia das empresas. Bom, eu acho que, primeiro, o desafio, né? Eu acho, o desafio é grande realmente na implantação, acho que de qualquer tecnologia. E existe, né, até um estudo do MIT agora desse ano, da IA nos negócios, falando um pouquinho dos dados que você, casando um pouco com os dados que você acabou de falar, do interesse das corporações por IA, de implementar, mas o sucesso ainda é muito baixo. Então, nós temos, né, nesse estudo do MIT, eles falam que uma IA generativa, 40% dos casos estão conseguindo ter sucesso na implantação dessas IAs. E nas IAs especialistas, só 5% das tentativas. E aí, nisso, eu acho que a grande dificuldade, né, casando com o que o Skenazy trouxe, é o momento, né? Existe uma distração muito grande, e aí é uma responsabilidade, eu acho que de todos, né, nós como fornecedores de tecnologia e também os produtores e a cadeia, de conseguir conduzir isso de uma forma assertiva, né? Porque nessa distração, eu acho que existe muita perda de tempo, dinheiro, né, e os negócios precisam, no fim do dia, gerar resultado, ter consistência e gerar resultado. Então, esse acho que é um desafio nesse momento e ao longo desse tempo, né, falando um pouco dessa história da Smart Breeder, que são 16 anos, então a Smart Breeder também não nasceu no boom das agitechs. Então, nós começamos a desenvolver um sistema especialista em tecnologia que integrava dados, o máximo de dados possível agronômico de um produtor, colocando ali na época os nomes que nós usávamos, né, banco de dados, mineração de dados, modelos de previsão. Então não são os nomes bonitos que nós temos hoje no negócio. E o desafio sempre foi, ao longo desse tempo, conseguir ter resultados consistentes na implantação, olhando com parcimônia nesse processo para conseguir fazer a diferença. Então, gerar isso. E ao longo do tempo, muito
né? Teve já a revolução depois dos Big Datas, os nomes mudaram, vem as novas tecnologias que aceleram esse processo, mas o desafio ainda é realmente conseguir, na prática, implementar isso. E a atenção de ter a inteligência artificial e a tecnologia como um todo como meio e não como fim, né? Assim, estamos falando de negócios que têm o seu propósito em gerar resultado, né, no final das contas, e entregar um produto para o cliente do outro lado, e não necessariamente distração ou foco em cima de discussão somente com a inteligência artificial, né? Perfeito. Acho que você acabou de conectar um ponto que é muito importante para a Smart Breeder dentro dessa cultura nossa. A tecnologia sempre foi um meio para que a gente consiga realmente fazer com que o produtor tenha um resultado melhor. E pode parecer, usando os mesmos, né, parecer o jargão, mas no final das contas, ele precisa ter redução de custo, aumento de produtividade, diminuição de perdas, né, eficiência no processo. E a tecnologia tem que ser um meio nisso. A gente não pode se perder, né, nesse caminho, e nós, como fornecedores de tecnologia e na construção desse resultado, a gente está muito focado nesse resultado com o cliente. Então, desde o início do processo, né, a gente hoje atende 3 milhões de hectares que trabalham com as soluções, com diferentes perfis de clientes, seja grupos grandes, seja um produtor individual pequeno, como a tecnologia se adapta ao processo dele e consegue entender a necessidade e gerar um resultado prático. Porque a gente, com esse resultado prático, é o que vai nos dar também tempo e consistência para construir uma jornada, como o Skinasi trouxe, de geração de resultado e implementação de tecnologia. Isso precisa ter esse time. Não, perfeito. E uma outra dimensão fundamental em toda essa discussão são as pessoas, né? A capacidade das pessoas para ter a interação com o digital, né? O físico, nós fazemos parte do físico, as pessoas fazem parte do físico. Eu queria trazer a perspectiva da academia, que tem um papel fundamental nesse lado da capacitação. Giana, contigo. Vamos lá. No meu ponto de vista, a educação, a tecnologia, a ciência, elas são indispensáveis para gerar um melhor bem-estar social. Então, à medida que a gente entende a tecnologia como um driver para gerar o resultado, a gente precisa também considerar que o mundo está mudando cada vez mais rápido, o conhecimento ele nunca esteve tão fácil para nós, mas também vem o grande desafio, como nós estamos absorvendo também esse dinamismo dos dados. E aí eu trago a questão da inteligência artificial, que ela é necessária para poder ligar o local para o global e também de fazer a conexão de todo o sistema, lá do início da porteira, no produtor, até chegar no consumidor final. Então, quando eu entendo o agro nesse todo, eu vou precisar entender que a IA ela também pode ser incorporada na questão da liderança. E hoje, para nós termos esse desafio, né, temos muita tecnologia, mas um gap está na questão das pessoas. Então, a liderança voltada para as questões de tecnologia, com uma empresa com cultura inovadora, com a educação ativa, né? Uma questão que, para nós, é muito recorrente lá na instituição que eu trabalho, é a questão do lifelong learning. E entendendo, né, que todas essas interfaces que a gente tem, que a IA aproxima tudo para trazer um resultado maior. E a gente está falando, né, de uma nova revolução industrial. Eu também trago aqui para a discussão, será que nós não estamos passando por uma nova organização econômica? E aí eu trago para esse debate. Se a gente for considerar Rússia, China e Índia, eles representam cerca de 38% do produto interno bruto global e cerca de 38% da população. É um grupo, né, 3 países fortes, muitos dominam questões de IA e que estão se organizando. E isso pode fazer com que a gente tenha que olhar para esses players do mercado e ver como que a gente vai se reposicionar.
Porque a partir do momento que os Estados Unidos colocam Brasil e Índia numa situação mais desconfortável, eles também acabam se isolando desse todo. Então, como que a gente vai olhar a IA como um canalizador para melhorar, para trazer estratégias alternativas com relação às mudanças climáticas, enfim, com várias frentes, e também, né, a questão das tensões políticas. Tem um cenário muito grande, vários fatores que, aliado à IA, a gente consegue ter questões superiores. E, claro, mais uma vez, num mundo dinâmico, a educação ela precisa ser um processo contínuo da vida. Então, é dessa forma. E o agro está se tornando, né, as mentes digitais estão cada vez mais presentes no agro. Então, o agro está mais conectado, está mais dinâmico, está mais competitivo. Então, a IA vem para cada vez mais dar protagonismo ao Brasil e ele se tornar, além de um líder em qualidade e quantidade, que ele possa também ser um líder de influência e aí conversando com todas essas agendas globais. Sustentabilidade, enfim, tem uma série de fatores que a gente poderia trazer aqui. Não, excelente. Eu queria voltar um pouquinho com o tema de eficiência e entrar num caso específico aqui da São Martinho. São Martinho, esse ano, foi reconhecida e ganhadora do prêmio Valor e Inovação. Parabéns novamente. E isso demonstra, a gente observa, né, que a São Martinho vem cada vez mais aportando investimento, né, e dobrando. No último ano dobrou o investimento em inovação, né, de 120 milhões destinados a projetos diversos, um aumento significativo. Isso mostra que a inovação está no centro da estratégia da São Martinho, né? Como que você poderia trazer para a gente aqui, que ilustra esse movimento de vocês e principalmente o reflexo disso na eficiência da operação, né? Que é o que a gente conversou no início aqui um pouco. A gente tinha ensaiado um conteúdo e eu vou mudar um pouquinho, porque hoje de manhã a gente falou sobre mecanização no campo. O prêmio Obrigado é para nós, assim, reconhecimento de um trabalho com constância de propósito. A gente busca inovar, como o professor Pisano de Harvard diz, né? A inovação, ela não é um mundo simplesmente divertido. É um processo que demanda disciplina, gestão. Tem gente que olha de fora para o mundo, para o ecossistema de inovação e acha que é uma grande Disneylândia, e não é o fato. Então, a gente gosta muito de seguir os ensinamentos do professor Pisano. E, recentemente, eu tive contato na Escola Imperial de Londres com um professor de engenharia de ignorância. É engraçado, né? Você fez uma cara para mim assim, engenharia de ignorância. O que esse professor ensina? Ele ensina que a grande diferença para um dos possíveis futuros que nós teremos como humanidade é saber fazer as perguntas certas a partir do pouco conhecimento que a gente é capaz de absorver. Então, ele modela o conhecimento como uma esfera e ele fala que aquilo que você cresce quando você conhece um pouco mais sobre algo toca uma região de desconhecido cada vez maior. Então, é na zona da sua ignorância, no bom sentido da palavra, que está a maior fonte de aprendizado. É aí que a gente busca explorar na São Martinho. A gente sabe que tem muita coisa que nós não sabemos. Quando você fala assim, nossa, vocês aplicam demais a inteligência artificial, são 5 casos de sucesso em 10 anos, pessoal. A gente tem muito o que aprender ainda. Por que eu trouxe a mecanização? O nosso negócio, alguém faz ideia qual é o diâmetro do planeta, o perímetro no equador do planeta Terra, em quilômetros? É muito, correto? A nossa frota percorre 4,5 vezes isso ao dia. Nós damos 4,5 voltas no planeta Terra em quilômetros equivalentes todo o dia. Então, consumo de combustível, otimização de frota, roteirização, tudo isso é determinante para a eficiência operacional do nosso negócio. É um negócio de logística. A propósito, a gente transporta cana, mas é um negócio de logística. Vamos lembrar que se vocês pedem um cafezinho no bar da esquina e alguém pergunta se quer com açúcar ou sem açúcar, não se paga mais para pôr açúcar e não se tem desconto para tirar açúcar. Então precisa se produzir em escalas massivas. Nós processamos 27 milhões de toneladas de cana equivalente por ano. Como é que se ganha uma milha, um grama de eficiência operacional? E de novo vou pegar o tema da inteligência e o tema da tecnologia. Hoje nós testamos um computador autônomo, um caminhão autônomo no campo,
para ser capaz de fazer comunicação máquina-máquina entre uma colhedora e um caminhão ou trator de transbordo. O caminhão de cana, aquele grandão, que a gente precisa ingerir um na indústria a cada 1,7 minutos, ele não entra no canavial, ele é muito grande, ele é muito pesado, então ele fica um pouco ao lado da frente de colheita, a colhedora colhe a cana, joga num transbordo, imagina uma grande cesta, você transborda isso no caminhão e volta para buscar mais. O que significa voltar para buscar mais? Então hoje as máquinas se comunicam entre si no campo, aquela conectividade de 2015 faz toda a diferença nesse momento, e a gente testa hoje comunicação máquina-máquina numa função chamada alocação dinâmica de transbordo. E aí fomos lá na greve de Guariba de 1978, a gente entendeu que a mecanização era o caminho, essa automação, esse ganho de eficiência incremental. O que a gente tem hoje de mais interessante quando a gente fala de inteligência, porque a área agrícola consome 70% do OPEX da companhia, corte, colheita, transporte, transbordo, juntos consomem 70%, 50% desses 70% é ali que se ganha eficiência, isso é inteligência operacional. Hoje a gente acabou o desenvolvimento de uma colhedora de 2 linhas. O que isso significa? Nós colhemos 2 linhas de cana ao mesmo tempo com uma única máquina. O mercado colhe 800 toneladas de cana por máquina por dia, mais ou menos. Nós estamos chegando a colher 1.400, 1.600 toneladas por máquina por dia. Então a tecnologia, e aí, dona Val, acho que você colocou no centro, a tecnologia está a serviço do resultado. A inteligência operacional é uma arte para escolher a tecnologia certa para resolver o problema certo. Não, perfeito. E a gente vê a questão da aplicação da tecnologia em escala, né? Que eu acho que é um ponto central aqui. E aí, Donovan, queria trazer a tua perspectiva exatamente na criação dessa ponte, né? Entre todo o aspecto da escala e a personalização de soluções tecnológicas para negócios, né, como um todo. Bom, e aí, mas aproveitando aí, eu acho que essa questão da indústria, é uma agroindústria, mas acaba que a logística ela é muito forte. E aí, conectando um pouco com isso, eu vejo uma evolução, né, muito grande das tecnologias, muito por essa necessidade de como as máquinas e os processos logísticos precisam melhorar, porque representam grande parte do custo. É uma operação de guerra, né? A gente fala muito isso no setor, é uma operação de guerra, todo esse processo. E existe, obviamente, uma evolução. Eu vejo que houve uma evolução nos últimos anos grande em relação a essa questão de tecnologia, e hoje há nesse processo. E conectando o que vem pela frente, e a gente tem uma oportunidade grande, inclusive com os estudos aí do que a gente pode ainda agregar valor no agro. Eu acho que vai haver ainda uma revolução em termos de desenvolvimento e aplicação dessas tecnologias e de que é decisões mais assertivas também. Né? A máquina está lá para realizar a operação da maneira correta, mas precisa ter uma decisão agronômica, técnica, anteriormente, do que vai ser feito. E eu vejo ainda um processo de revolução nesse sentido, porque através desses dados e novas tecnologias a gente vai conseguir entender melhor a complexidade do processo produtivo de uma cultura, né? Essa interação, essa complexa interação planta, patógeno, clima, homem, e o que faz com que esse sistema produza mais, cada vez mais. Então, é esse meio, e aí é um pouco do desafio da Smart Breeder com esses dados também, do nosso papel, estar focado nesse ponto, olhando para esses dados, como que a gente consegue entender esse processo, entender os fatores que fazem com que eu produza mais, entender fatores que fazem eu produzir menos e, obviamente, começar a ter decisões mais assertivas e otimizadas para aumentar a produtividade agrícola. Então, acho que é um desafio, a complexidade é grande, a gente passa por diversos aspectos para chegar a isso, não é fácil, inclusive partindo por uma organização de dados, de informação, qualidade da informação, porque, né, como tem um parceiro nosso que brinca também, a gente precisa se organizar, porque senão a gente tem um bando de dados e não um banco de dados,
E aí a gente acaba também colocando modelos, tecnologias IA em, muitas vezes, né, um material, uma obra, uma matéria-prima não de boa qualidade. Então, ter esse olhar, se preparar, então, com empresas como São Martinho, mas diversas outras no setor agronômico. Eu acho que mais do que olhando para a inovação, mas eu acho que é se preparar para esse momento, porque a gente vai viver, obviamente, essa revolução de ter um salto grande em decisões e aproveitar isso. A gente precisa estar preparado para surfar essa onda lá na frente. Então, ter essa cultura, desenvolver, se preparando, aprendendo, e aí vai estar quem fizer isso, eu vejo que vai estar na frente e aproveitar, né, desse momento e ter mais competitividade, produzir mais e fazer diferença no setor. Perfeito. Isso remete a um desafio bastante relevante, que são as pessoas, né? A capacitação, novamente. O estudo nosso na 28ª CEO Survey, ela traz exatamente essa perspectiva, né? 38% dos líderes apontam a falta de mão de obra como uma das ameaças para o futuro de suas operações. Ao mesmo tempo, a tecnologia tem influenciado a oferta de emprego. Então, tem um paradoxo aqui, né? Ao mesmo tempo, você tem a pressão da falta de emprego, você tem uma demanda crescente e falta de profissional capacitado para atender essas posições e lidar com esses desafios e toda essa complexidade que a tecnologia tem trazido. Então, dentro desse contexto, Giana, queria ouvir um pouquinho a tua visão e como, dentro da academia, vocês têm explorado e enxergado esse desafio em particular. Muito obrigada pela pergunta. Esse é um ponto-chave que a gente precisa discutir. E eu trago do último South Summit que ocorreu no início do ano em Porto Alegre. E lá, com todos os desafios, todas as alternativas à disposição das startups, com soluções visando, né, a inteligência artificial, muitos painéis falavam da grande questão, pessoas. E faz 2 dias eu estava vendo uma pesquisa de Cambridge e lá eles estão utilizando a palavra, o conceito de inteligência coletiva. Como nós vamos fazer interface da inteligência artificial sendo construída junto com as pessoas. E aí muito se vem nessa discussão. Será que o que vai acontecer com tantas pessoas que talvez serão substituídas por alternativas com IA, que às vezes são bem mais rápidas, mais produtivas? Mas aí vem a grande questão. A gente precisa olhar o ser humano como um potencial, como um potencializador da IA. A IA é meio e a liderança é que vai poder fazer essa frente. Com relação à educação, a gente precisa entender que alguns processos mais tradicionais de ensino, eles não estão com os dias contados. Então, como é que a gente vai fazer com que tudo isso seja absorvido quando a gente fala em tecnologia? Ok, eu gero tecnologia, mas eu tenho que preparar o produtor para ele saber operar, vamos supor, uma tecnologia e ela trazer um resultado superior. Então, tudo vem de a gente preparar modelos mais dinâmicos, mais competitivos e que faça ter essa sinergia para a educação. E sempre lembrando, o lifelong learning, que a gente precisa hoje estudar todo dia, já faz parte da nossa rotina. E sempre, né? Porque o conhecimento ele está fácil, mas como isso pode ser absorvido de uma forma que possa ser leve e gerar resultados superiores? Então, nós temos, hoje a nossa instituição, ela já vem trabalhando com questões de IA, não somente nos cursos da computação, e até uma coisa que me chama a atenção, né? Na China, quando eu estive na China, eu pude acompanhar algumas crianças na escola, e lá eles têm letramento em inteligência artificial desde os 6 anos. Lá na China, isso foi 2019, um pouquinho antes da pandemia. Lá, as questões de inteligência artificial estavam já bem mais avançadas, e depois elas se disseminaram de forma mais rápida aqui.
Mas hoje, lá, os currículos dos trabalhadores já tem de base, isso 2019, né? É o conhecimento em cloud computing, internet das coisas, big data, blockchain. Então, isso já está incorporado no ensino. Talvez a gente tenha que pensar em uma reformulação dos currículos, porque o ensino mais tradicional, mais conservador, ele está perdendo espaço. Então, a gente tem que saber utilizar a IA a nosso favor para poder preparar as lideranças as atuais, né, mas também as do futuro. Porque, sim, nós fizemos uma pesquisa junto com a Embrapa Gado de Corte e uma das questões, nós tínhamos as 10 megatendências até 2030, né? Nós fizemos com 15 anos de projeção e uma delas era a questão do apagão da mão de obra na parte da cadeia produtiva da carne bovina. E aí muito se fala, né? Se eu não tenho mão de obra, ou eu tenho que capacitar, investir em educação, investir na base, ou também ter que ir ao mercado ver soluções que possam gerar resultados dessa mão de obra. E mais uma questão que eu trago. Eu tive o privilégio de ser mentorada por 1 ano pela professora Mary Shellman. Hoje ela é a principal liderança mundial em agronegócios. Ela foi diretora da Escola de Agronegócio de Harvard. E ela me trouxe uma informação bem assim, na última, assim como se fosse fazer quais são os takeaways, o que eu levaria assim, nos apontamentos. E ela falou, utilize IA naquilo que você pode ganhar eficiência e reduzir tempo. Mas lembre-se que tudo tem pessoas por trás. Só que aí as pessoas vão estar munidas para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, a IA vem para nos retirar de funções mais, digamos, burocráticas, operacionais, e abrem mais tempo para a gente poder pensar em estratégia, para poder atender melhor o consumidor final, que está cada vez mais exigente, olhando para as questões de sustentabilidade, e a IA também vem num ponto muito importante. Então, enfim, é um cenário complexo, mas tem alternativas, tem saída. Muito bacana. Aproveitando e continuando um pouquinho contigo, queria um pouco da tua percepção, extrapolando o mundo da indústria e indo na direção do relacionamento entre os elos da cadeia. Como que você vê o impacto dessa revolução no relacionamento do produtor com a indústria e com o cliente? Vamos lá. Eu vou pegar o exemplo do Brasil, né? Hoje, nós conseguimos... O Brasil, ele passou 5 décadas para cá, ele importava alimentos e hoje nós somos um dos principais exportadores de alimentos do mundo. E cada vez mais a gente vai... É importante, né, que o Brasil venha se abrindo para o comércio internacional para que as cadeias produtivas possam ser mais longas e chegar mais longe. E cada vez mais, quando a gente for estudar essa reorganização das cadeias produtivas a partir desses fatores e critérios que estão cada vez mais latentes, o Brasil está conseguindo colocar, por exemplo, rastreabilidade na carne, fazer a produção com questões mais ambientais, mais sustentáveis, que é um público que atende muito a questão da Europa, né, alguns países asiáticos também. A nossa própria carne, a carne halal, né, hoje a nossa carne consegue chegar no Oriente Médio porque nós conseguimos adaptar o processo produtivo aqui no Brasil conforme o abate que eles pedem. Então, o Brasil, à medida que ele passa a agregar valor, ele está conseguindo agregar valor às suas commodities, ele está conseguindo chegar cada vez mais longe. E, para isso, precisa de estratégia, precisa de comunicação, para impulsionar cada vez mais. Mas, para isso, a gente vai precisar ter líderes que vejam tudo isso como um sistema, para a gente poder olhar com estratégia para as cadeias produtivas, que o Brasil tem um baita potencial. O Brasil tem capital humano, o Brasil tem biodiversidade, o Brasil tem eficiência. Enfim, nós temos muitos elementos que, se forem muito bem casados, o Brasil já é muito bom.
né? A gente já é muito bom em muita coisa, onde houve investimento em pesquisa e tecnologia, exemplo da Embrapa, Emater, enfim, o setor que deu certo. Também gosto de destacar também nas minhas falas o exemplo da Embraer, né? Nós temos setores aí pujantes, mas o agro precisa dessa questão de articulação e defesa em algumas agendas institucionais e globais. A gente tem tudo para ser aí uma baita potência com uma diplomacia mais tranquila com os demais países, né? E eu sempre digo, o Brasil, ele leva a paz, porque quem come tem paz, né? Então, essa grande questão de como a gente pode levantar pontes e não barreiras. Então, sempre nesse sentido. Muito bom. Estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Queria deixar uma última questão e depois abrir para questões aqui da plateia. As novas tecnologias permitem reduzir o uso de insumo, né? Mas, ao mesmo tempo, demandam energia e infraestrutura digital robusta. Como equilibrar os dois lados dessa transformação, Donovan? Acho que precisa ter um equilíbrio. Eu acho que primeiro no início, que eu acho que é um pouco que nós já comentamos aqui, do investimento e das escolhas. Mas que no final da conta, eu acho que o bom da agricultura é que o resultado final, eu acho, ele se paga, né? Então, o aumento de 1% de produtividade, ele é muito significativo. Lógico que não é fácil a gente construir isso ao longo do... a gente vê historicamente a dificuldade, né, pelo menos em cana, isso é muito falado, apesar que a gente tem uma evolução de produtividade, mas essa produtividade, é difícil a gente otimizar essa produtividade. Como eu falei agora anteriormente, eu acredito que tem um grande valor para a gente resgatar nesse sentido de entender essa complexidade e tomar decisões mais assertivas, fazer com que entender os fatores que fazem cada cultura realmente entregar mais produtividade. E aí, se a gente o investimento vale a pena por conta que o ganho lá na frente ele é muito expressivo, né? Fazendo uma conta aqui, até relacionando com um potencial que nós temos visto no nosso banco de dados, na nossa solução. Nós temos um banco de dados hoje da cultura, do agro, né, mais especificamente cana-de-açúcar, 3 milhões de hectares, mais de 10 safras que estão nesse banco. Então, todo o manejo que é feito no campo, desde o preparo até a colheita, está conectado ali. E um dos temas centrais desse processo produtivo, por exemplo, é a tomada de decisão de cultivar as variedades para buscar um aumento de produtividade. Dentro desse tema, você tem no país também diversos programas de melhoramento, buscando genéticas novas para aumentar essa produtividade, ter cultivares mais adaptadas a diferentes regiões, a que suporta mais a seca, que entrega mais açúcar. Então, existe, obviamente, essa evolução. Só que um grande desafio depois dessa tecnologia desenvolvida é como alocar, onde eu escolho o local que ela melhor se adapta, onde que ela pode entregar o melhor resultado. Então, eu tenho uma variedade mais desenvolvida, mais produtiva, com mais açúcar. Mas a variabilidade de manejo, a variabilidade de região e tudo que acontece no nosso país, né, nessa extensa área de terra, ela é muito grande. Então, a gente precisa conseguir alocar da melhor maneira essa tecnologia. E nesse desafio, a gente tem visto potenciais de aumento de até 20% de produtividade na melhor alocação desse material genético, né? Quando a gente faz uma conta disso, né, do investimento, aí vale a pena investir em tecnologia, um novo material genético, a gente tem visto aí o mercado cobrar em torno, vamos falar assim, de 100 a 300 reais por hectare de royalty de uma cultivar, para se plantar ela, mais o investimento em tecnologia, por exemplo, para se alocar melhor essa variedade. Se você tem um investimento, vamos falar aí na casa de 300 reais por hectare. Se a gente conseguir resgatar 20% de produtividade, nós estamos falando em torno de 3 mil reais por hectare.
Então, se essa conta lá na frente, ela fecha. Obviamente, você tem que ter esse cuidado, não ter paciência para construir e alcançar esses resultados. E aí vai valer o investimento, o retorno é muito grande, né? Que não seja os R$3.000 por hectare, que seja 1/3 disso. Nós estamos falando com o impacto disso na receita de um produtor, né, no agro. Né? R$1.000 por hectare é um produtor. Então, acho que é ali que eu vejo, na minha opinião, que é esse o foco. Foco no resultado do produtor, na produtividade, na qualidade do que ele está fazendo. A gente focar lá, conseguir, porque o pouco resultado ali, o impacto disso, ele é muito positivo. E aí, o que vem por trás vale o investimento. Perfeito. Esquinazio, quer complementar com a visão da indústria? Isso é bem breve, aqui já começa a piscar, a Gabi começa a digitar ali, já está na nossa hora já. Pessoal, assim, 2 coisas que me chamam muita atenção hoje em dia, sabe? Eu acho que são coisas que a gente precisa refletir. Eu vou pegar 2 exemplos que eu imagino que tem aqui, um fundador de uma startup de base tecnológica e um executivo, 2 grandes grupos. A gente hoje abre um PDF, o Adobe, quando tem 7 páginas, pergunta se quer que o agente resuma o texto para nós. Eu acho que está na hora da gente deixar de lado um pouquinho a preguiça de aprender e a necessidade da gente explorar as oportunidades que estão por trás de cada um dos desafios que a gente vive. Então, quando você traz o tema da energia, data center, sim, reconhecemos, mas para nós é uma oportunidade. Vamos lembrar, a nossa unidade termoelétrica de Pradópolis gerou em agosto, agora, mês passado, 44.000 mega. Abastece 140 residências equivalentes por um mês, com energia limpa a partir do Brasil. Matriz energética limpa, presença da biomassa, é uma oportunidade para nós, como bem disse o Marco hoje de manhã. A gente vive no país que tem na mão uma grande oportunidade. Então, quando alguém convida um fundador de uma startup de base tecnológica e dá a ele 5 minutos para um pitch, eu sei que nós estamos num ambiente de inovação e que isso é comum. O dia que me procurarem, eu vou dar 1 hora. Eu não consigo opinar sobre uma tecnologia que são 5 anos de mestrado, 5 anos de doutorado, 3 anos de desenvolvimento em 5 minutos, eu não sou capaz de avaliar. Quem não é numa posição executiva que não pediu ainda o seguinte, resume em 3 bullets no slide para mim. Tem problemas que são mais complexos do que isso. Então, a única provocação que eu faria é, olhe para cada um dos desafios, use a tecnologia em prol do resultado, mas estejam atentos às oportunidades. Para nós inaugurarmos a nossa planta de etanol de milho em Goiás, foi fator preponderante na estratégia da companhia fazê-lo só quando nós pudéssemos fazer com independência energética. A gente passou 3 anos otimizando a nossa operação de cana para começar a moer milho sem comprar 1 mega. Nós temos 2 fazendas solares, nós somos livres de emissões de escopo 2. Sustentabilidade é algo real na prática. Então, energia é um gargalo, mas é uma oportunidade para muitos de nós. Fantástico, essa visão e o pragmatismo na aplicação é fantástico, do outro lado vendo o resultado, né? Queria abrir para perguntas aqui, antes da gente caminhar para o encerramento. Alguma pergunta da plateia, da audiência? Temos um colega ali. Eu vou pedir a gentileza de que você seja breve, que a gente tem 2 minutinhos para finalizar. Obrigada. Roubamos o tempo deles. Olá, boa noite, Mauro Barreto. Perguntinha que vale para todo mundo, tá? Hoje existe falta de mão de obra, todo mundo sabe, está muito clara. O problema é como treinar. Como treinar, que eu digo, o IA, ou seja, o que for, um operador de máquina hoje, você não acha operador de colheitadeira, tá? E não vem ninguém de baixo. É muito lindo falar, a gente treina, o nosso líder. Só que não tem ninguém vindo de baixo. Como fazer para esse vir de baixo, se o governo, enfim, a estrutura Brasil está exatamente contra isso? Vocês têm alguma ideia mágica? Porque eu já desisti de tentar saber. Simples assim. Vamos combinar a visão prática e a academia aqui. Começa contigo. Olha, na minha vida profissional, eu fiz parte de um empreendimento chamado Instituto Embraer. Tá? Hoje a Embraer forma 80 alunos de ensino médio, período integral, sem nenhum real de investimento de governo. Estes alunos doam depois para pagar aquele investimento que teve nos estudos e os colaboradores tiram mais ou menos do lerite R$1 a R$5 cada um. É uma iniciativa privada, ao invés de reclamar do governo, forma ali hoje uma base de técnicos,
assim, 80 pessoas. Mas é um exemplo prático de que se a gente não olhar para fora e colocar a culpa no ombro do coleguinha do lado, do governo, também a iniciativa privada pode fazer o seu papel. São Martinho tem no seu pilar social uma única diretriz, transformar através da educação. Parceiro nosso é o Senai, as escolas de ensino técnico, tanto no interior de Goiás quanto aqui no interior de São Paulo. É uma gota no oceano, eu reconheço, o problema é gigantesco e é um dos maiores problemas e um dos maiores debates que a gente tem. O convite que eu deixo é várias gotas, nós nunca vamos ferver o oceano, mas dá para encher um copinho de vez em quando. Jane, complementar. Vou ser bem rápida. Nós estamos num momento, né, que nós vamos precisar mudar a nossa mentalidade em diversas frentes. Nós vamos ter que começar da base. E aí vem aquela questão, né, de como nós vamos, dentro de alguns currículos que já são necessários, algumas diretrizes são obrigatórias, mas como que a gente vai ter que repensar a forma de oferecer a educação, de potencializar os talentos, e que também, eu gosto muito de falar, a difusão tecnológica. Eu posso ter uma super tecnologia, mas se eu não conseguir treinar e fazer com que ela possa ser disseminada entre os usuários, aí será que essa inovação está gerando o resultado, o bem-estar que ela deveria? Então, existe uma série de fatores, é um assunto muito complexo, mas eu vejo assim, a questão de olhar para a base, e aí começar a fomentar os demais desdobramentos. Legal, muito bom. Caminhando aqui para o encerramento, queria agradecer a participação dos panelistas, do público aqui, e convido vocês para continuar as conversas, os debates aqui com nossos convidados aqui ao lado depois também. Muito obrigado. Gostou desse conteúdo? Então siga nos acompanhando nas redes sociais para saber das próximas novidades e próximos eventos também. Até a próxima!